Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras. O direito internacional humanitário regula os problemas que surgem em situações de conflitos armados, proibindo ou restringindo o emprego de determinados armamentos e representando um esforço para limitar o sofrimento por eles causados. Atualmente, a proibição do uso de armas químicas, por exemplo, está em uma convenção internacional ratificada pela maioria dos países do mundo e infringir esta regra constitui uma violação às normas de segurança mundial. Para debater sobre armas e a sua relação com o direito, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o Dr. Ângelo Fascioli, especialista em legislação nacional e internacional sobre armas e munições, e o Dr. Tarcísio Dalmaso, assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Antes, como sempre, vamos conferir uma reportagem sobre o tema da semana produzida pela equipe da TV Justiça. As armas alimentam rebeliões, guerras civis em diversas partes do mundo e violam os direitos humanos das nações. Os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha são países que mais exportam artilharia leve e, em quarto lugar, está o Brasil. O tráfico de armas é uma ameaça e, para controlar a situação, mais de 60 países assinaram um tratado da ONU para regular a venda de armas em escala global. O pacto proíbe a exportação de armas convencionais, munições, peças e sistemas a governos que possam ser usados contra a população ou em crimes contra a humanidade. Estima-se que a violência armada seja responsável pela morte de mais de 500 mil de pessoas por ano no mundo todo. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos aqui para falarmos a respeito deste tema no nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de se é possível se fazer uma separação desse tema armamentos em relação às suas utilizações, porque nós vimos na reportagem essencialmente mostrando a questão da utilização de armas por forças armadas, situações de conflito bélico, mas isso se estende além dessa situação. Existe a questão do uso policial, do uso por traficantes e criminosos e ainda a utilização desportiva. Como é que a legislação encara essas situações diferentes relativas a esse tema armamento? O nosso maior problema hoje, talvez, não seja tanto de legislação, de controle. Eu acho que, na verdade, falta um pouco mais de vontade política, dos diversos entes, no sentido de se controlar melhor a utilização, no sentido de se estabelecer penas mais rigorosas, para quem usa de forma errada. A gente vê, por exemplo, a questão do tráfico. A questão do tráfico é uma questão muito sensível. O tráfico de armas alimenta países que violam direitos humanos, atentam contra a segurança pública dos países que não têm esse problema e por aí afora. No Brasil nós temos legislações específicas que tratam disso. O Estatuto do Desarmamento, ele trata da questão. Nós temos legislações direcionadas, elaboradas pelo Exército, que cuidam dos atiradores, dos colecionadores, mas a questão ela é ampla, ela é complexa. Doutor Tarcísio, nós vimos na reportagem, inclusive, que o Brasil ele tem uma situação, digamos assim, privilegiada do ponto de vista da circulação de armas. Privilegiada no sentido dos números superlativos de armas que circulam por aqui. Evidentemente, tirando talvez uma perspectiva desportiva, no mais é um dado bastante negativo. O Brasil é signatário de quais convenções principais a respeito do controle de armamentos para todas essas possíveis utilizações? Inicialmente é preciso ponderar que na história do direito internacional, desde o século XIX, têm sido feitos tratados a respeito de coibição de meios de combate e, gradativamente, há um rol de tratados que também versam sobre desarmamento e, igualmente, limitação do uso das mais diversas armas. Então, o primeiro tratado que foi celebrado diz respeito à Declaração de Santo Petersburgo, diz respeito à proibição de uso de explosivos com menos de 400 gramas, enfim. De lá para cá, uma série de tratados proibindo armas ou limitando seu uso foram sendo feitas, desde armas de cunho relacionado a armas de destruição massiva, como biológicas, químicas, até armas convencionais, produção de armas convencionais, como minas antipessoais, enfim. E, claro,
alguns tratados de não proliferação, como armas nucleares, e de limitação do seu comércio, como esta que recentemente, que está sendo comentado hoje, né, de comércio de armas convencionais que não são proibidas pelo direito internacional, apenas se quer controlar o seu comércio. O Brasil ratificou quase todos esses tratados, à exceção justamente do mais recente, que está sob análise de comércio de armas convencionais, né? Quase todos os demais foram ratificados. Convenção de Proibição de Armas Químicas, Convenção de Ottawa sobre minas antipessoais, a Convenção de 1980 sobre armas convencionais. Enfim, esses o Brasil ratificou. Com relação ao impacto tecnológico em relação ao debate, à comercialização e à legislação referente a armas. O doutor fez a referência à questão da gramatura das balas a partir de um determinado momento, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um desenvolvimento já a partir principalmente do final do século XIX, princípio do século XX, na própria velocidade de tiro, com a invenção das machine guns, das metralhadoras, o que gera um impacto específico. Esse desenvolvimento, ao longo desse tempo, ele gera também um impacto do ponto de vista, como eu disse, da comercialização, da mortandade, é claro, e principalmente no nosso caso aqui, na nossa observação, da legislação, ou não, no caso especificamente da legislação. Em termos de armas, por exemplo, o Brasil, por exemplo, ele adota o critério binário de classificação de armas pequenas. Armas de uso permitido, armas de uso restrito. As armas de uso restrito, a origem das armas de uso restrito, está exatamente nos conflitos, que foram armas desenvolvidas para serem utilizadas em guerra, com alta velocidade de impacto, com alta velocidade, com alto poder de impacto. Né? Então, com o tempo, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, com o crescente andar da violência, com a incapacidade de você deter a violência ou de deter os bandidos, você tem que começar a utilizar armas mais poderosas frente ao afrontamento que você está recebendo. Né? Tudo isso acontece, não só no Brasil, em todas as partes do mundo. Então nós temos legislações no Brasil, por exemplo, em termos de armas pequenas, armas de pequeno porte ou armas leves, que restringem o uso dessas armas à população. Mas, por exemplo, autoriza para determinados segmentos. A magistratura, por exemplo, tem acesso a pistolas, né, de uso restrito. Os próprios policiais utilizam esse armamento como instrumento de trabalho. Os fiscais da Receita Federal têm acesso a pistolas de uso restrito. Então, isso tudo é uma decisão, no fundo, acaba sendo uma decisão política do Estado de dizer, olha, determinada categoria pode utilizar ou determinada categoria não pode utilizar. Veja bem que em relação a esse tema, nós não podemos dizer em direito garantido. A pessoa que hoje está autorizada a utilizar determinado armamento, eu, por ser oficial da reserva, do Exército, eu tenho minhas prerrogativas, eu posso ter determinadas armas de fogo. Mas daqui a pouco o Estado vai me dizer, olha, você não pode mais usar essa arma. Confere o Estado dizer quem pode, quem não pode, quando, como e aonde usar. Há uma comparação que eu não sei se ela pode ser feita em função de serem momentos tão diferenciados da história, mas os senhores conhecem a história relativa ao uso das balestras, ou bestas também, sim, assim chamadas, que chegaram a ser condenadas pelo próprio Vaticano durante a Idade Média, com exceção da utilização contra sarracenos, ali podia. Então, quer dizer, há uma questão até ética que ela é bastante curiosa, e nesse caso, hoje em dia, falamos especificamente a respeito de sofrimento excessivo que possa ser causado por determinado armamento. Mas aí passa-se exatamente por essa questão, se uma balestra era considerada uma arma, digamos, imoral, antiética, etc., hoje em dia essa discussão era bastante, eu pergunto, não é uma discussão bastante complicada, porque uma granada de fragmentação que exploda perto de mim, eu acho que ela vai causar um sofrimento que é muito significativo. Como se utiliza o raciocínio, como se dá o debate em relação a esse critério para estabelecer o que é um sofrimento plausível ou um sofrimento desnecessário. Como se dá esse debate? A maior dificuldade que existe hoje em termos de chegar a um denominador comum do que é ofensivo, não a pessoa, né? Às vezes não é ofensivo fisicamente, mas afeta a moral, afeta o psicológico. É difícil, porque se não houver um consenso, e quando a gente fala isso, a gente tem que pensar, né, nos 5 continentes. Doutor Ciro. Bom, eu reforço essa dubiedade que existe, né, em relação a isso. Há algumas áreas em que se atingiu um certo consenso, como armas biológicas, bacteriológicas, sim, e químicas.
e minas antipessoal, porque também, se for há uma certa variação nisso, né? De acionamento à distância já não é, anti-tanque, enfim, há uma variação. Mas mesmo dentro dessa área de proibição, e mesmo de armas químicas, por exemplo, há algumas dubiedades. Eu cito a diferença que existe entre a legislação para a situação de conflito armado e a legislação para o controle de lei e ordem, né, de segurança pública. Por exemplo, a Convenção sobre Armas Químicas proíbe toda e qualquer sorte, né, de arma química. Mas, para a garantia da ordem pública, é possível, por exemplo, o uso de gás lacrimogêneo. A própria Convenção garante certos usos para o controle interno. E é o mesmo que acontece com projéteis, né? Sim. Que são proibidos internacionalmente, mas para uso interno seriam permitidos. Então, há uma dubiedade até mesmo na legislação entre o que é permitido e o que não é permitido em relação à sua finalidade e ao seu efeito, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a nossa conversa sobre armamento e direito internacional. Não saia daí. Vem aí o Congresso Brasileiro de Guarda Compartilhada e Alienação Parental, nos dias 17 e 18 de abril, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta com o debate sobre armamento e direito internacional. Com relação à questão da passagem de armas pelas fronteiras, antes, em relação a essa questão, porque ela está ligada a uma outra, a questão do desarmamento. No caso do Brasil, nós acompanhamos especificamente, eu estou falando do Brasil para pegarmos mais ou menos um exemplo, que eu gostaria de comparar com, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma campanha de desarmamento que tem como escopo principal justamente o combate à violência, uma série de questões. Nos Estados Unidos, a situação culturalmente é bastante diferenciada. Até existe a brincadeira que se faz, e todos conhecem, quem já assistiu qualquer filme americano que aborde alguma coisa do tema, fala que um texano já nasce praticamente com um coldre grudado na cintura. Essa questão cultural, ela é tão variável também assim em relação a outros países, em relação aos países árabes, em relação à Europa, em relação a países latinos? Como os senhores veem justamente essa questão e o seu reflexo na legislação? É uma questão interessante, né? A gente poderia aqui ficar discutindo isso aí por algumas horas, né? Talvez até alguns dias. Mas a nossa realidade, por exemplo, a realidade do Brasil, em termos de controle, de entrada de armas ilegais pelas fronteiras, é uma realidade um pouco complicada, porque as nossas fronteiras elas são extremamente expostas. Nós não temos, com exceção do oceano, né, que nos separa da África, da Europa, nós não temos fronteiras que sejam obstáculos. Então, as armas ilegais, por assim dizer, elas entram de todos os lados, de todas as partes. O controle de tráfico de armas, ou até mesmo de produção de armas, é um controle de difícil execução, por vezes, né? Sim. As fronteiras são, né, abertas. Hoje há uma internacionalização da produção. Sim. Então você não há um controle de peças. Às vezes você tem um determinado país que produz parte dessa arma e aí é difícil controlar, você não está fabricando a arma inteira, aí há um desvio de peças. Há o tema da munição também, que é outro tema que é paralelo, mas intrínseco. Sim, né? uma depende da outra. Uma depende da outra. Arma sem munição e munição sem arma. Então, há uma associação também a essa dificuldade, também o tema da munição. Não é fácil controlar. E há também o que alimenta esse uso, né? Que é outro tipo de cenário criminoso, seja relacionado a um conflito interno, sobretudo, ou agora temos essa ampliação
do Estado Islâmico, outros cenários de conflitos armados intensos, como o Iêmen, que foi... O Iraque, que não sossega nunca. Parte da África, igualmente central, sobretudo, igualmente que alimenta muito esse... E criminalidade comum também, né? Que nós aqui temos o tráfico internacional de entorpecentes, que anima muito, ou seja, a demanda, ela permanece alta. Né? Se a demanda é alta, é claro que há um estímulo a esse desvio, né? Então, agora, os tratados, eles colocam aí, tem razão, né? Por exemplo, identificação ou rastreamento de produção de novas armas. Agora, é um efeito que é futuro, porque há muita arma que não tem esse rastreamento, né? Agora, estamos começando com novas medidas, e novas medidas são sempre bem-vindas. Né? E do ponto de vista do acompanhamento da atuação dos grupos armados, ou seja, da forma como essas armas são utilizadas. Eu vou citar um exemplo onde eu quero chegar. O exército israelense ele avisa os habitantes, por exemplo, de uma determinada área da faixa de Gaza, para que façam a evacuação, porque aquela determinada região vai ser bombardeada. Aliás, isso às vezes gera um efeito, que muitas vezes, pelo menos o que nos chega por meio do noticiário, é que às vezes quem está do outro lado não deixa que os civis saiam das casas por uma série de questões que não sei se vale a pena entrar aqui no nosso debate de hoje. Mas esse tipo de utilização, ela também... O doutor falou a respeito de utilização de armas em genocídios. Esse tipo de utilização de armas convencionais, ela também é fiscalizada? Há uma legislação internacional com relação a esse tipo de coisa? O Direito Internacional Humanitário, ele praticamente, você pode reduzir ele, todo reducionismo é errado, mas enfim, a uma proibição ou controle de meios, que seriam armas, métodos, que são métodos proibidos, perfídia, outros métodos que são proibidos, e proteção de pessoas, certas pessoas, e bens, certos bens culturais. Agora estamos vendo uma grave agressão aos bens culturais, né, nesses últimos conflitos. Né. O exemplo que você citou, ele entra dentro desse cenário. Há certas armas que Israel, no seu exemplo, não poderiam ser usadas ali de maneira alguma, como recentemente nós falamos de proibição de algumas armas bacteriológicas, por exemplo. Outras armas poderiam, mas aí, aonde estão sendo utilizadas? Não pode haver ataques a populações civis. Você citou um caso. Mas e se o combatente, né, da parte adversária está lançando mão de se proteger dentro da população civil? Aí ele está cometendo um crime de guerra que se chama escudo humano. Então, ele passa a cometer um crime de guerra se ele se protege dentro da população civil. Então, há uma série de proibições refinadas, aqui não cabe aqui detalhar todos os tipos de variação dessas ações e táticas, enfim, mas, basicamente, o direito internacional, ele, sim, elege certas pessoas a proteger, prisioneiros de guerra, pessoal da saúde, população civil, enfim, há todo um cenário de proteção de certas pessoas, de bens que podem causar graves danos à população, como represas, né? Você bombardeia uma represa que vai inundar uma comunidade, né? Não pode, além disso, usar certos métodos também. Então, mais ou menos é esse o resumo. É mais sofisticado, evidentemente, mas há uma ampla regulação concentrada, claro, sobretudo nas 4 Convenções de Genebra de 49 e seus 2 protocolos de 77. Armas nucleares. O que é que diz a legislação internacional? Nós acompanhamos alguma coisa relativa inclusive, acho que o caso mais famoso agora é o de acompanhamento, de se está ou não se está fazendo elaboração de armas nucleares, é o caso do Irã. Mas há um grande fantasma que já há anos circula, que é que material desse tipo viesse a parar nas mãos de grupos terroristas. Na verdade, considerando-se todas essas dificuldades, eu acrescentaria uma pergunta: como é que isso ainda não aconteceu? O sistema é eficiente, a legislação é eficiente, tecnologicamente é muito difícil. O que é que acontece? Como a comunidade internacional analisa isso? A comunidade internacional hoje, talvez a maior preocupação dela não seja exatamente com as armas nucleares. Lógico que existe, mas eu vejo que a maior preocupação hoje são em relação às armas biológicas. Hoje o bioterrorismo é algo que está presente no mundo.
né? Países como os americanos, eles têm dispositivos inteligentes de acionamento de alarmes, por exemplo. Todo surto que ocorre de gripe nos Estados Unidos já acende a luz vermelha. Porque os sintomas da maioria das doenças, dos males causados em decorrência do uso de arma biológica, são semelhantes à gripe, com poucas variações. Antrax, varíola, peste bubônica, são doenças graves. A própria ebola, que nós estamos vendo lá, são doenças que iniciam com sintomas de gripe e depois agravam-se e em 2 semanas acabam com as populações. A questão nuclear é sensível, mas ela depende de tecnologia, depende de investimento. Hoje, os locais onde se enriquece o urânio são locais específicos que, querendo ou não, existe um controle internacional. Precisa do vetor também? Precisa do vetor. Agora, em relação à biotecnologia, tem que ter você consegue, em laboratórios de média capacidade, desenvolver. Conseguindo-se a cepa, já se tem uma arma biológica, já é possível. Exatamente. Agora, claro, do ponto de vista jurídico, há uma contradição em relação às armas nucleares, né? Porque ela deveria estar também ao lado das armas químicas e bacteriológicas. Aí entramos naquela contradição anteriormente discutida. Sim. Em 96, a Corte Nacional de Justiça ela teve a oportunidade de enfrentar o tema, saber até que ponto havia o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares ofenderia o direito internacional como um todo. Eles perderam a oportunidade de ser mais taxativos. Alguma parte desse parecer da Corte Nacional de Justiça está de acordo com o que nós temos falado aqui, ou seja, você não pode usar a arma nuclear se de alguma maneira ela ofender o direito internacional humanitário, como, enfim, jogá-la numa cidade. Mas ali eles falaram que o direito internacional não estaria de todo a proibir a arma nuclear e a exceção seria a legítima defesa do Estado de extrema necessidade, para a sobrevivência do Estado. Sim. Aí começaram a doutrina estatal começou a elaborar o uso tático de armas nucleares. Ou seja, enfim, você deu uma brecha, né, Então é realmente uma grande contradição o direito o direito internacional em relação às armas nucleares. Não há uma proibição, há um controle e se busca a não proliferação. Essa contradição, claro, se esbarra na política. Dá vazão, né, por argumento político interno da Coreia do Norte ou de outro país. Não, estamos sendo ameaçados, por isso também vamos criar o nosso próprio programa. Sim, né? Mas faz parte de um jogo de contradições. Né? Bom, como já foi dito, poderíamos passar dias discutindo a respeito de diversos aspectos relacionados a esse tema. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. O nosso Direito Sem Fronteiras de hoje, no qual eu conversei com o especialista em legislação nacional e internacional sobre armas e munições, Ângelo Faccioli, e o assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, Tarcísio Dalmaso, a respeito do uso de armas e o direito internacional. Agradeço muito a ambos pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente está de volta na próxima semana. Até lá, tchau!